E aí galera, beleza? Finalmente estamos chegando nas finais dos campeonatos estaduais. E que emoção nas semifinais, principalmente do Campeonato Paulista e do Carioca. Em São Paulo os dois confrontos foram para os pênaltis, né? Passando o Palmeiras e o Corinthians. Lá no Rio passou os dois times que não tinham a vantagem do empate, né? Passou o Botafogo e o Vasco. E agora a gente chega agora na parte mais interessante do Campeonato Estadual, as finais. Depois de muito tempo, muitos jogos, os times finalmente chegaram na parte decisiva, né, no mata-mata. E agora ninguém pode reclamar de emoção. Depois de muita gente reclamar aí dos campeonatos estaduais serem aquele campeonato morno, aquele campeonato desinteressante, agora os jogos tiveram emoção até demais. Isso me fez ter a certeza de que os campeonatos estaduais não podem acabar, como muita gente reclama aí. Os campeonatos estaduais têm que ser valorizados, tem que ter mais jogos decisivos, mais jogos importantes. Por exemplo, no Rio, ninguém nem entendeu, né, o regulamento lá feito pela federação. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, o Fluminense foi campeão da Taça Rio e nenhum dos dois vai disputar a final. Isso aí ficou meio estranho, né? Esses jogos emocionantes aí, pra mim, reforçam a importância do campeonato estadual. É onde os times de cada estado são colocados um contra o outro lá. Tem a disputa do Flamengo contra o Atlético, o do Vasco contra o Cruzeiro, do Corinthians contra o Internacional. Não tem essa disputa, você está disputando lá sempre o clássico lá, contra o seu rival do estado. Aquela rivalidade que não pode acabar. E aí você tem um passando do outro, um eliminando o outro no último lance, como o Vasco ontem. E aí reforça-se a ideia de que o campeonato estadual deve ser valorizado, deve ter mais jogos importantes, mais jogos decisivos como esse da semifinal que a gente viu. O que é que pode acontecer nisso daí? Diminuir a quantidade de jogos, diminuir a quantidade de clubes participantes, fazer um campeonato realmente competitivo, um campeonato que atraia o público. Tem um investimento também da federação nos times, que isso é muito importante. Os times pequenos, por exemplo, do Rio, não tem tanta representatividade como os de São Paulo. Não tem tanto dinheiro. Então a federação tem que chegar junto, tem que ajudar, tem que fazer de alguma maneira com que o campeonato seja atrativo, tanto para a TV, quanto para o público, quanto para os torcedores, nos estádios. E aí parte também dos próprios clubes, colocar ingressos a preços acessíveis, organizar a entrada no estádio, ter também um time competitivo, que é importante, mas eu acho que o torcedor não deve se preocupar muito com isso. O torcedor tem que estar lá o tempo inteiro. Não interessa se está perdendo, se está ganhando, se vai apanhar, se vai dar uma goleada. O torcedor tem que estar lá, tem que estar jogando junto com o time. Eu acho que isso é importante. Apesar de que muita gente não tem a disponibilidade de estar indo a todos os jogos, principalmente no meio de semana. Não tem dinheiro para estar comprando ingresso. Também não é só o dinheiro de ingresso, né? Você tem passagem, você tem que sair muito cedo de casa, tem alimentação, tem tudo, eu sei de tudo isso. Mas muita gente pode fazer um esforçozinho a mais para ir acompanhar o seu time. E isso é importante para manter o time forte, manter o time vivo. E os campeonatos estaduais estão aí para isso. É a chance que os rivais têm de rivalizar diretamente um com o outro. É a chance que os pequenos têm de enfrentar um rival grande e se sobressair. É a chance que esses times têm de chegar e enfrentar um grande rival, atrair o seu público, ou então conseguir um bom público para manter as suas finanças vivas em dia, pagando o salário, coisa que eles não vão ter durante o resto do ano, porque a gente sabe, né? Times do interior não atraem muito público, atraem mais os times da capital, os times grandes, né, que o povo diz. E aí eles também podem tirar recurso disso, se aproveitar um pouco dessa história. Mas voltando um pouquinho para a parte importante que eu quero abordar aqui. Os campeonatos estaduais são importantes, sim. São clássicos, sim. E importantes também por causa dessa rivalidade que cria-se entre os clubes. O Vasco ontem foi emocionante. As disputas de pênalti do Campeonato Paulista, emocionantes também, foram ótimas. O Corinthians fez o gol ali nos últimos lances, passou nos pênaltis. Show! Foi um jogo interessante de se ver para todos os tipos de torcedores. Menos para os que perderam, né? Mas mesmo assim, cara, é importante que todo mundo entenda a importância dos campeonatos estaduais. A importância que se tem de você bater de frente com o rival direto e conseguir eliminar ele lá. Você se sobressai diante dos seus rivais ali naquele momento. É importante, sim. Muita gente quer diminuir a importância dos campeonatos estaduais, quer que acabe. Eu acho exatamente o contrário. Devem ser valorizados, tanto pelo torcedor, quanto pelas federações, quanto pelos clubes. Aí também entra a parte da federação de colocar um regulamento que preveja jogos importantes, mais jogos importantes. Não só aquele marasmo de fase de grupos, aí uma semifinal que não vale nada, as quartas de final. Podia fazer um campeonato mais enxuto, mais curto, com menos jogos e jogos mais importantes, com mais clássicos, com mais decisões. E zebra também, que zebra é uma coisa importante.
né? Se você não tem chance de zebra, você vai passar os grandes mesmo, então... Não, você tem que dar a chance pra zebra, porque aí o time pequeno vai lá e vai martelar, vai tentar alguma coisa. E o time grande tem que estar, opa, não posso vacilar aqui. E vai aqui, ó. Vai na correria mesmo, na noitice mesmo, e se voar, o bicho pega. Todo mundo tá vendo aí, o Flamengo demitiu todo mundo do departamento de futebol. Muita gente tá cobrando demais o São Paulo também, por não ter ido à final, ter perdido aquele jogo para o Corinthians no finalzinho. Mas, gente, é isso aí. O que eu acho é isso, os campeonatos estaduais são importantes, devem ser valorizados, deve ter uma política de fortalecimento dos times do estado também, para que, veja o Campeonato Paulista, ele é forte, é um campeonato com times que conseguem rivalizar com os times grandes, de alguma maneira. Conseguem fazer jogos fortes, pegados. Porque tem times que disputam o Campeonato Brasileiro. E é importante você ter um time que disputa o campeonato o ano inteiro, porque você mantém um elenco, mantém uma comissão, mantém uma forma de jogo. Chega no Campeonato Estadual, você está preparado. O Campeonato do Rio não tem muito isso. Os times montam equipes e depois acabam depois de estadual, aí para de jogar, aí depois no outro ano tem que montar de novo. Eu acho que falha muito isso nos times do Rio. Falta investimento para eles no Campeonato Brasileiro também, para que possa fortalecer o Campeonato Estadual. É um efeito dominó, né? Você investe em um para ganhar no outro, ganhando um de novo e volta, e o time fortalece, só tem a fortalecer. E volto a dizer, para isso você precisa de uma política geral de fortalecimento dos campeonatos estaduais e dos times do seu estado. Tanto quanto da federação, quanto dos próprios times grandes. Devem ajudar a aumentar o nível dos seus rivais pequenos do seu estado, né? Então, assim, quando você tem um nível de estadual alto, você tem uma preparação mais forte, você tem uma intensidade mais forte no começo. Não é aquele torneio que o povo não tá nem aí, que o estadual não é parâmetro. Quando você tem um estadual forte, velho, você se prepara bem e você dá pra ver um nível maior, uma exigência maior do seu time. E aí chega no Campeonato Brasileiro, você já tá mais preparado, você já tá com um time mais bem montado. Então, como eu estou mostrando aqui, cara, o estadual é importante em vários fatores. Não só na parte do clássico, não só na parte do jogo emocionante, mas também no fortalecimento de todas as equipes, do seu estado em geral, do poder de influência que o seu estado tem no resto do Brasil. Bem, velho, é isso aí. Se você gostou aqui do vídeo, curte. Se não gostou, curte do mesmo jeito. Se inscreve no canal, segue no Instagram, curte no Facebook, eu sei lá, eu troco tudo. Mas é isso aí, velho. Obrigado por ter assistido todo o vídeo aí e... final de semana tem mais, hein? Vamos lá. Assistir.